Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar nosso bate-papo falando sobre humores do corpo, também conhecidos como temperamento humano, né? O temperamento humano, ele é a nossa parte mineral. Nós temos como uma herança genética o nosso temperamento. Nós herdamos, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Vão sendo muito bem-vindos aí todas as pessoas que estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre humores do corpo. Acredito que você já deve ter ouvido falar sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Humores do corpo, Hipócrates falava sobre isso, né? A respeito das nossas capacidades orgânicas e o que tinha a ver o temperamento com relação aos minerais, né? Por exemplo, nós temos os elementos da natureza, né? O fogo, a água, vou anotando aqui para não me perder. O vento, que é o ar, e também temos a parte da madeira, né? Que seria como se fosse assim, uma finalização daquilo que é a natureza. Então, cada temperamento ele vai ter em sua origem, né, mineral no seu corpo, um elemento da natureza que seja mais predominante. Então, por exemplo, o temperamento colérico, ele tem como característica o elemento da natureza fogo. Então, como que é o fogo? O fogo, ele ou ele queima ou ele não existe. Porque ou ele é ou ele não é. Então, é dessa forma que funciona o temperamento colérico. Então, é aquela pessoa muito expansiva. Vem uma informação, já rebate, ela não consegue segurar a própria opinião, ela não consegue guardar para si a própria verdade. Ela vai falar aquilo que ela pensa da maneira com que ela achar que deve ali na hora. E isso, às vezes, pode surgir, né, para outra pessoa que tá ouvindo isso como uma grosseria, porque ela é muito sincera, muito verdadeira. O temperamento colérico, a gente consegue já perceber ele desde quando é criança pela sua expansividade. Então, é uma criança que fala muito, é uma criança que tem uma capacidade muito grande de liderança, é uma criança que ela fala o que ela quer, é uma criança que ela tem a capacidade de dizer para outras pessoas aquilo que ela pensa. E quando a gente analisa, por exemplo, a respeito da parte orgânica do temperamento colérico, o que é o temperamento colérico? Vem de cólon, vem de intestino. Você tá conseguindo mandar, pessoal? Não dá pra mim entrar na própria live. Mas aí você pode entrar no outro perfil, com o seu perfil. Só tô discutindo aqui com a secretária. Do meu Instagram. Ah, tá. Não, mas aí entra... Eu mandei o link pra você. Eu mandei no seu. Entra aqui pelo seu. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a parte orgânica, né, do temperamento colérico, o que essa pessoa vai ter? Ela vai ter um yang, né? Ela é muito mais forte no seu intestino, e o yin, que vamos supor que é a parte mais fraca, a parte mais passiva, né? Dentro da medicina chinesa a gente tem essas divisões, vai ser no coração. Então, quando a pessoa colérica, ela passa por uma situação de estresse, qual é o órgão e a víscera que vai sofrer com relação a isso? O intestino. Então, no intestino dessa pessoa, ela vai ter uma diarreia por nervoso, ela vai ter uma viagem amanhã, ela vai começar a ter piriri hoje, ou então, se ela tá retendo uma informação, ela vai começar a ter pressão alta. A gente vê muito isso quando a pessoa ela guarda, assim, para não fazer o outro sofrer, ela acaba pegando aquela informação e retendo dentro dela. Só que como o temperamento dela é expansivo, ela não deveria estar fazendo isso. Quem que sofre? O yin, que é o coração. Então, o yang, que é o intestino do colérico, ele faz como se fosse essa balança, esse movimento de equilíbrio entre os dois. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Se tiver alguma dúvida também vai mandando aqui, que daí a gente vai respondendo. Agora nós vamos para o temperamento sanguíneo, né? O temperamento sanguíneo é o meu,
Então, geralmente é a pessoa que está falando o tempo todo, inclusive com as mãos. O temperamento do sanguíneo é o ar, então é uma pessoa meio avoada, então às vezes fala um assunto meio que se perde, tem que ter sempre uma anotação para não se perder dentro dos próprios pensamentos, porque é muita coisa. E o vento, como que ele é? Lembra lá daquela piadinha, né? Não é possível estocar o vento, e realmente não é possível segurar um temperamento sanguíneo, porque o temperamento sanguíneo, me identifiquei, né? Ele é pra frente, ele é expansivo, ele fala o que ele pensa, só que ele tem uma diferença do colérico, que o colérico também, ele é muito expansivo, ele fala o que ele pensa, ele tem muita verdade, mas o sanguíneo, ele fala com jeitinho pra não magoar o outro, então ele vai com cuidado, vamos dizer assim, porque ele tem medo de ser muito ofensivo, então ele fala um docinho nas palavras. O colérico não, ele já bate e rebate e se doer, doeu. E ele realmente não se importa, porque não dói nele, entendeu? Agora o sanguíneo não, ele tem uma tendência a ser uma pessoa mais dolorida. Então, nossa, eu não acredito que aquela pessoa falou isso de mim. Nossa, eu não acredito que eu estou passando por esse tipo de situação, né? Então, é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais dolorida. E o yin e o yang do sanguíneo, daí já vem com uma relação mais no sentido do próprio corpo, né? Me dá o celular, só para eu abrir uma imagem. Então, uma criança sanguínea, como que ela é? Ela é uma criança muito extrovertida, já é possível a gente perceber logo ali na primeira infância uma criança sanguínea, porque ela vai ser uma criança que vai conversar com qualquer um, em qualquer lugar, ela não vai ter, por exemplo, assim, medo de falar com estranhos, então é aquela criança que você vai falar para ela, não conversa com estranhos, ela vai estar lá na fila da padaria e vai falar, oi, tudo bem? Posso ser seu amigo? Porque ela tem essa capacidade de amizade, ela gosta de estar com todo mundo em todos os lugares. Então, ela é uma pessoa que tem uma tendência muito grande a se relacionar. Então, o temperamento sanguíneo, ele tá nesse requisito de relacionamento. Só tô tentando achar uma imagem aqui. Onde está? Acha pra mim os downloads, fazendo favor. Eu fiz um download dos temperamentos, eu precisava olhar eles agora. E aí, o elemento da criança sanguínea, como é o vento, ela vai ser uma criança muito dispersa também. Então, pode ser confundida com, por exemplo, uma criança com TDAH. E não necessariamente a criança tenha o déficit de atenção. Às vezes é só o temperamento dela mesma. Então, ela tá mais focada nos relacionamentos do que focada vamos dizer assim, no resultado. O colérico não, o colérico ele vai para aquele resultado. Um exemplo, vamos fazer trabalho voluntário. O colérico, ele faz o trabalho voluntário porque tem que fazer, porque ele sabe que é bom, ele sabe que vai ser melhor para a sociedade, ele sabe que é bom para ele sabe que é uma boa ação. O sanguíneo, ele faz porque ele ama estar junto com as pessoas, ele quer abraçar todo mundo, ele quer conversar, ele quer ouvir a história de cada um, entendeu? Então, um é uma razão e o outro é a emoção. Qual que é, por exemplo, os tipos de sintomas mais comuns no temperamento sanguíneo? São manchas roxas pelo corpo, vamos supor, um hematoma, só que não porque bateu, mas porque simplesmente os vasos se romperam. Geralmente é uma pessoa que tem uma tendência a ansiedade por causa justamente desses pensamentos acelerados, então tem uma tendência a... Vou só colocar aqui 4 temperamentos e tinha que ter achado a imagem. Não tá aqui? Não, eu mandei pra você. Então, é uma pessoa que ela tem uma tendência a desenvolver sintomas físicos, né? Mais assim, vinculada à parte emocional, mas não tanto no corpo em si, tipo na parte digestiva, mas mais na pele. Então, geralmente é uma pessoa que tem tendência a desenvolver psoríase, ou então uma pessoa que tem tendência a desenvolver herpes na boca,
por causa do contato. Então, sempre é algo vinculado a relacionamentos. Então, a maioria dos problemas vinculados ao temperamento sanguíneo são problemas vinculados a relacionamentos. Então, tem uma origem psicossomática, mas vinculado a pessoas. Porque o meu problema está em não conseguir se relacionar com aquele que eu amo. Então, às vezes é uma ansiedade por pensar demais e não conseguir colocar junto dessa pessoa aquilo que eu amo, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito. Você conseguiu achar ou não? Tá. Pesquisa os quatro elementos da natureza e os órgãos e vísceras. Órgãos yin e yang nos 4 elementos da natureza. Só digita aqui, ó, mais fácil. Aí a gente tem o temperamento melancólico. O temperamento melancólico, ele é introspectiva. As identificações, né? O temperamento melancólico, ele é introspectivo. Então, ele tem o expansivo, que é o colérico e o sanguíneo, e o introspectivo é o fleumático e o melancólico. Só que tem grandes diferenças entre um e o outro. Tem grandes diferenças entre um e o outro. Yang. Ai, meu Deus. Eu tô tentando achar uma imagem aqui que tem bem certinho, eu vou mostrar ela pra vocês. Aí eu fico muito irritada quando eu não consigo uma coisa que eu quero. Minha cabeça não para. Isa, pesquisa, fazendo um favor, nos anotações ou no meu número pessoal, do número do consultório que eu mandei lá, tá salvo nos prints, tá? Pode ter um pouco de um e um pouco do outro? Sim e não. Como é que é? Então, o temperamento, ele é assim. A gente tem um definido. Os elementos da natureza nós temos todos, tá? Então, o que a gente faz, por exemplo, dentro da acupuntura? Nós vamos estimular os elementos da natureza de acordo com o temperamento que você tem. Então, por exemplo, se é uma pessoa com temperamento colérico, eu não vou estimular ainda mais o fígado dela, porque o fígado dela já é muito yang. Então, eu tenho que trazer ele para baixo, eu tenho que diminuir um pouco esse fogo e não aumentar esse fogo. Então, eu vou ter que diminuir para chegar num ponto de equilíbrio. Mas sim, a gente tem todos os elementos da natureza. É por isso que a gente consegue tratar os temperamentos, melhorando os humores do corpo. Aí, voltando a falar um pouco sobre o melancólico. O melancólico, a gente tem ali a bilis negra, né, que é chamada de bilis negra, e temos a bilis amarela. Ambas são verde, mas eles colocaram esse nome para a bilis mais clara, como bilis amarela, e a bilis negra como a bilis mais escura, um verde mais escuro. No temperamento colérico, por exemplo, a bilis ela é mais escura. No temperamento melancólico, a bilis ela é mais amarelada. Quem que tem maior tendência a desenvolver pedra na vesícula? Temperamentos melancólicos. Por quê? Porque eu retenho mais as informações para mim. Então, dentro da medicina chinesa é como se fosse assim: nós vamos guardar esse temperamento, eu vou guardar as sensações que eu tenho dentro de mim, porque eu não posso expor. Então, eu fico remoendo dentro de mim. Qual que é uma das características mais fortes dentro do temperamento melancólico? A digestão ser lenta, né? Então, a digestão é lenta. Geralmente, pessoas que têm problemas de digestão tá vinculado no temperamento melancólico. Acho que esse aqui, deixa eu dar uma olhada. Depois eu olho esse aqui, mas eu acho que não é ainda o que eu quero. É que eu queria ver o yin e o yang. Separa essa imagem aqui pra mim. Aí separa assim, ó, órgãos yin e órgãos yang, que daí já vai ter bem certinho, yin e yang. Eu queria mostrar a imagem pra vocês, mas depois a gente mostra.
E aí, uma das características que também é forte dentro do melancólico é ser uma pessoa que guarda mágoa, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma situação ali com alguém, mas eu não vou falar pra pessoa na hora, eu vou guardar. Só que eu não lembro, eu não vou esquecer de nada. Eu vou lembrar da cor da roupa, eu vou lembrar do horário que a gente conversou, eu vou lembrar da maneira com que essa pessoa me olhou. Lembro de cada detalhe. Aí, passado um tempo, eu vou pegar e vou falar isso tudo para aquela pessoa. Aí, o que acontece? A pessoa já não lembra mais que ela falou aquilo. Então, você passa meio que por uma pessoa neurótica, no sentido assim, nossa, eu falei faz tanto tempo aquela situação, eu já nem lembrava mais e aquela pessoa me recordou daquilo. E essa é uma característica bem forte do temperamento melancólico, que é ficar trazendo situações do passado pro agora, até uma intenção assim, às vezes de desabafar, porque ele retém tanto que chega um momento que ele explode. Então é uma pessoa que ela aparenta ser calma, mas ela não tem nada de calma. A Ju mandou uma imagem pra mim, diz ela aqui, pra ver se não é essa. No WhatsApp? Eu acho. E já no temperamento fleumático, por exemplo, ele já tem uma característica bem diferente, né? O fleumático, ele é verdadeiramente calmo, né? Então, por exemplo, qual que é uma grande característica do temperamento fleumático? A pessoa não tá nem aí pra nada. Então, é uma pessoa que ela aparenta relaxo, ela aparenta não se importar, mas que realmente ela não se importa mesmo. Então, o elemento do fleumático, ele tá ligado ali, por exemplo, à água. Então, o que é a água? A água, ela tá na xícara, ela tem o formato da xícara. Se ela tá na garrafa, ela tem o formato da garrafa. Então, a pessoa de temperamento fleumático, ela vai depender do ambiente para que ela possa estar confortável. Então, ela meio que ela não sabe, assim, eu achei a imagem. Uhum. Ela meio que não sabe, assim, o que ela tá fazendo. Ela meio que ela não sabe, assim, qual que é o propósito de vida dela. Mas ela vai de acordo com aquilo que é passado para ela, para que ela possa seguir. Você tá conseguindo mandar, pessoal? Então, vamos chegando aí, gente. Vamos ter muito papo ainda hoje. Então, o temperamento fleumático, desde criança, ela é uma criança fácil de lidar. Porque você falou pra ela, faça isso, ela vai fazer. Ela não vai discutir com você. Só que ela vai aparentar ser preguiçosa. Então, ela geralmente é uma criança que tem uma tendência, tá, gente? Isso não é uma regra. Mas é uma tendência a ter um desenvolvimento motor mais lento, a ter a fala mais lenta. Porque ela tá observando o ambiente. Primeiro ela observa, retém e depois ela vai mostrando quem ela é. Então ela não vai logo chegar igual o sanguíneo, que nem aprendeu ainda e já tá se atropelando nas próprias palavras, entendeu? Ou, por exemplo, o colérico, que já chega e muito autossuficiente, já sabe fazer tudo. Então a gente vai observando cada temperamento com situações diferentes, né? Aí, o que é a questão do fleumático com relação ao corpo? Lembra que fleumático vem de fleuma, que vem de pulmões. Então, é um temperamento que tem uma tendência, não significa que mas tem uma tendência à depressão, à tristeza. Porque dentro da medicina chinesa, a tristeza, ela mora nos nossos órgãos pulmões, tá? Então, é como se fosse assim. A pessoa de temperamento fleumático, ela tem uma tendência a reter mais essa tristeza, porque ela não consegue tanto ter esse rebate com aquilo que ela não gostou, com aquilo que ela não achou certo. Já o temperamento colérico é a raiva. O temperamento sanguíneo é a comunicação, é o relacionamento. E o temperamento melancólico é a mágoa, então ele tende a reter, a guardar. Ah, Ana, mas fala pra mim assim resumidamente quais são. Então é aqui que eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Essa imagem. Então o yin do fogo vai ser o coração, que é a parte, vamos supor, mais calma do fogo, tá no coração. A parte mais forte do fogo, que é o colérico,
tá no intestino, tá? Então lembra lá do exemplo que eu falei para vocês da diarreia por ansiedade ou da pressão alta por guardar uma coisa que eu não aceito. Com relação ao elemento da madeira ali, do melancólico, que tem esse elemento da madeira. O baço seria o yin e o yang seria o estômago. Então tem uma forte relação com o sistema digestivo. Lembra que eu falei para vocês que tem uma questão do melancólico ter uma certa dificuldade, uma digestão mais lenta. Ele produz menos ácido clorídrico lá no estômago. O melancólico ele tende a reter mais as coisas. Então ele produz uma bile mais fraca, porque ele tá guardando as coisas para ele, né? E aí, uma outra situação também que pode acontecer no melancólico, com uma certa frequência, são mulheres de temperamento melancólico que desenvolvem a constipação intestinal, né? Que eu retenho as coisas, eu não consigo eliminar. Então, devido a essa minha bilis ser mais fraca, vamos dizer assim, mais lenta a digestão, eu acabo deixando o bolo fecal mais tempo no intestino para fazer a absorção dos nutrientes, e isso faz com que eu fique constipada, ressecada. E aí a água, que é o temperamento fleumático, o yin está nos rins e o yang está na bexiga. Então, pessoas de temperamento fleumático têm uma grande tendência a desenvolver quando tá muito retendo muita, não vamos dizer uma raiva, porque o fleumático ele não é uma pessoa de muita raiva, ele é uma pessoa que tem mais uma situação assim de aceitar as coisas, mas meio que forçadamente. Então tem essa questão do pulmão, que eu falei para vocês, da tristeza, e o rim, ele vem trazendo ali a questão do abandono. Então quando eu me sinto muito sozinha, porque eu não consigo pedir ajuda, porque é uma coisa que eu nem falo sobre o assunto, então pode desenvolver ali as cistites, né, que são as dificuldades de lidar no território, então a bexiga, ela acaba inflamando, ou, por exemplo, inflamando os rins, né, produzindo pedras, quando eu acabo retendo muito essas informações. E ali com relação ao... Cadê? Perdi aqui. Eu vou voltar naquela outra. Volta naquela outra lá pra mim, fazendo favor. E aí, com relação ao temperamento sanguíneo, as questões que a gente tem mais, assim, de dores no corpo, né? Dores com relação àquilo que eu não consegui me relacionar. Aquela outra que tava antes, que você tinha colocado antes dessa. Com relação dos relacionamentos. Então, mulheres de temperamento sanguíneo têm tendência a ter candidíase quando não se relaciona bem com o marido, ou tem tendência a desenvolver psoríase, tendência a acne na adolescência, porque o medo da exposição é a dificuldade de me relacionar com outras pessoas, entendeu? Então, quando a gente olha para os temperamentos, de maneira com que a gente percebe que os humores do corpo estão por dentro, é algo mineral, você já nasceu com ela, mas aí dentro da medicina chinesa a gente pode observar que a gente pode equilibrar esses temperamentos através, por exemplo, da acupuntura, que daí nós vamos estimulando o yin e o yang e montando como se fosse assim o ideal daquele corpo, para não deixar nem muito para cá e nem muito para lá. Então, o que a gente deve trabalhar, por exemplo, vamos falar de cada um especificamente para eu não ficar muito avoada, que vocês lembrem aí que o meu temperamento é sanguíneo e meu elemento é o vento, então eu fico meio avoada. Então, nós vamos falar primeiro do colérico. O que a gente precisa trabalhar numa pessoa colérica quando o som abafou? Opa, acho que eu tampei aqui, desculpa. O que a gente precisa trabalhar, então, em cada temperamento, eu vou falar para vocês para ficar bem explicadinho. No temperamento colérico, nós temos que trabalhar a autoestima, mas não autoestima com relação a si, mas com relação a outras pessoas, a olhar para o outro como se eu quisesse olhar
para mim. Então eu preciso trabalhar no colérico a empatia, o senso de humildade, porque o colérico ele tem uma tendência a ser autossuficiente, a achar que ele é o melhor do mundo, porque realmente ele tem umas habilidades bem fortes. Então, uma criança de temperamento colérico, uma criança que pula muito, ela tem habilidade física, ela sabe conversar, então ela acaba sendo mais elogiada, só que em alguns momentos ela é muito teimosa, porque ela não faz aquilo que o outro quer, ela só faz aquilo que ela quer. Então, o que a gente pode fazer no temperamento colérico? A gente tem que trazer essa pessoa para o senso comunitário, para olhar para o outro assim como ela olha para si, desenvolvendo ali a empatia e a humildade. E aí, dentro da acupuntura, quais são os pontos que nós vamos estimular? Nós vamos diminuir o yang do intestino e melhorar o yang do coração, fazendo com que ela sinta mais, com que ela se perceba mais, com que ela se doe mais por emoção e não tanto pela razão, porque o colérico ele é totalmente vinculado à parte racional. E quando a gente fala do temperamento sanguíneo, aí nós estamos trabalhando com uma pessoa do relacionamento. Então, a pessoa que conversa muito, ela dialoga até com as mãos, ela gosta muito de estar no meio de gente, mas ela tem uma dificuldade de centramento, ela tem uma dificuldade de planejamento, porque ela pensa muito em várias coisas. Então, o que a gente tem que trabalhar na pessoa de temperamento sanguíneo? Nós temos que trabalhar o yang do fígado, para que ela possa... Opa, eu preciso me perceber melhor aqui, eu preciso melhorar a minha digestão, eu preciso melhorar a minha percepção de vida, eu preciso melhorar o meu planejamento, tem que trabalhar com a agenda, entendeu? Então é um conteúdo que ele vai muito além somente de você olhar para o mineral, falar, eu sou colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Não, eu preciso analisar o contexto do mineral do meu corpo, qual é o elemento da natureza mais forte, qual é a característica mais forte, e eu preciso equilibrar essa característica, porque eu sei que todo mundo tem um temperamento, mas todo mundo tem todos os elementos da natureza. E é para isso que a medicina chinesa ela serve, para que a gente possa equilibrar essa pessoa. Quando a gente olha, então, para uma pessoa de temperamento melancólico, o que a gente precisa fazer com ela? Trabalhar nela a melhora da digestão, a fluidificar a bile, melhorando ali a potência, né, do funcionamento do fígado, melhorando a potência do funcionamento pancreático, para que ela possa digerir mais as coisas. E digerir, dentro da medicina chinesa, tem muito a ver com aceitar, tem muito a ver com você olhar a situação e entender a situação e aceitar, e não ficar remoendo, como é uma característica do melancólico. Então, a gente vai melhorar a parte digestiva do melancólico e trabalhar com ela a parte emocional de não guardar tanto rancor, de não guardar tanta mágoa, a tentar melhorar essa parte de falar aquilo que pensa, porque ela tem totalmente, como se fosse o melancólico, ele é como se fosse o colérico quieto. Ele tem todas as características do colérico, porque ele é metódico, ele é fiel, ele é leal, ele é uma pessoa que faz coisa bem certinha, só que ele não fala aquilo que ele pensa, ele guarda, entendeu? Aí, por ele guardar, qual que é a característica, assim, de uma criança com temperamento melancólico? É aquela criança extremamente obediente. Você coloca a criancinha sentada lá e ela fica bem quietinha até você voltar. Então, o melancólico não é que ele aceita as coisas com facilidade, ele só não fala. E isso começa a fazer mal para ele. Então, na medicina chinesa, nós vamos melhorar a digestão, porque a digestão tem a ver com a aceitação. Logicamente que se a gente está trabalhando algo que é para vir tirar ele dessa compensação, os sintomas obviamente vão melhorar e essa pessoa vai ter mais facilidade de lidar ali nos relacionamentos. E o fleumático
O fleumático, ele tem uma característica ali de ser quietão mesmo na dele. Ele realmente não se importa muito com as coisas que tá acontecendo. Então, ele aparenta ser uma pessoa relaxada, porque ele não se importa com bagunça, ele não se importa com sujeira. Ele não, tá tudo bem, tá tudo certo, depois eu limpo, amanhã eu faço. Porque ele é assim, ele realmente aquilo não dói nele. Mas o que ele gosta muito? Ele gosta muito de aconchego, de toque, de carinho. Então, ele geralmente é uma pessoa que se apega a uma pessoa só. E o fleumático, ele tem essa característica da água, né? De ser alguém dependente do ambiente. Então, o que a gente vai melhorar no fleumático? Dentro da acupuntura, por exemplo, nós vamos trabalhar o processo de renal. Então, nós vamos melhorar funcionamento renal, funcionamento da bexiga, melhorar a circulação. Vamos trabalhar nele a questão de falar aquilo que pensa de maneira clara e objetiva. Vamos trabalhar o propósito de vida, porque o fleumático ele tem uma certa dificuldade de encarar as coisas, assim. Ele meio que fica, não, vai doer demais, isso aí vai me cansar. Então, se me cansou, eu já nem saio de casa. Então, geralmente aquela pessoa que prefere ficar em casa mais tranquilão do que ter que se arrumar para sair, entendeu? Então, geralmente é uma pessoa mais introspectiva. Ana, mas eu sou isso aí e outras coisas mais e eu não me preocupo com isso aí pra mim tá bom. Então, se tá bom, tá tudo certo. O negócio é quando você percebe que você tem uma característica, você se incomoda ou aquilo começa a atrapalhar, por exemplo, a área profissional, ou aquilo começa, por exemplo, te dar algum sintoma físico, aí a gente pode melhorar. Se a gente pode melhorar e temos ferramentas para isso, é nesse ponto que nós vamos trabalhar. Agora, não, tá tudo certo, eu gosto de ser assim e ninguém reclama disso, então tá tudo bem também, não vamos achar chifre na cabeça do cavalo, vamos deixar as coisas como elas estão. Agora, o que acontece bastante quando a pessoa tem um temperamento colérico, isso aí, um cônjuge é colérico, aí o outro fala assim, cara, mas eu não aguento mais ele é muito chato, ele acha que ele é o dono da razão e ele tá lá, e pra ele tá tudo certo, porque ele é a razão, então, né, o outro que mude. Aí o que vai acontecendo? Às vezes você tem que se trabalhar não somente para você tem que trabalhar para as pessoas que estão ao seu redor, porque ninguém merece uma pessoa muito chata, ninguém merece uma pessoa relaxada, ninguém merece uma pessoa que tá ali avoada, não sabe o que vai fazer da vida amanhã, entendeu? Então a gente tem que fazer as coisas não só pela gente, mas também para o bem daqueles que convivem com a gente, né? Então, o senso de empatia, ele mora nessas situações de você olhar para você tem que melhorar sim para você, mas às vezes se você não se incomoda com aquilo, mas você percebe que incomoda o outro, por que você não pode ajustar? Mas Ana, nunca vou mudar a minha essência. Não mesmo, ninguém vai mudar a própria essência por causa de ninguém, mas a gente pode trabalhar no recurso, né, para que a gente possa cada vez mais ser alguém melhor nesse mundo. E nosso corpo, ele vem trazendo essa resposta, porque o humor do corpo, ele começa a melhorar. Então aqui o tema da live, né, humores do corpo. O que é o humor do corpo? É como que eu percebo, é como que eu estou na minha origem mineral e como que isso se passa nos relacionamentos, como que as pessoas veem com relação a isso. Então, eu espero que vocês tenham tido uma compreensão do que são os humores do corpo, o que são os temperamentos. Lembrando que temperamento temos apenas um, mas temos todos os elementos da natureza dentro da gente. Cada um tem um elemento que é o seu elemento principal e isso vai definir o seu temperamento. Isso vai definir quem é a sua característica física, emocional, qual vai ser a sua resposta fisiológica com relação às coisas que você vive. É por isso que muitas das vezes a gente tem assim uma família com muitos irmãos, mas cada um tem uma maneira diferente de ser. Cada um tem uma maneira diferente de lidar com as coisas, porque cada um tem um temperamento diferente. Então, o temperamento, ele é o tempero, ele é algo que a gente traz como característica principal. O sal nunca vai deixar de ser sal, o açúcar nunca vai deixar de ser açúcar e a pimenta nunca vai deixar de ser pimenta, mas a gente pode dosar, né, para não deixar nem muito salgado, nem muito doce, nem muito apimentado.
A gente pode ir dosando para que as coisas fiquem confortáveis pra gente e para as pessoas que a gente se relaciona. Afinal de contas, a gente quer ter uma família feliz, né? Uma família que se dá bem, né? Uma família que consegue conviver, que consegue conversar. Se você tem, por exemplo, um irmão que não fala nada daquilo que ele pensa, vai ficar muito difícil de você saber se tá bom para ele ou não. Então, trabalhar você também de entender que o outro, ele tem uma característica única e especial que faz ele ser quem ele é. E aí a gente usa muito a programação neurolinguística, né? Que é você olhar para o outro e falar, eu entendo você, eu sei por que você é assim, eu sei por que você faz essas coisas, porque você guarda as coisas para você, eu entendo, eu consigo perceber isso, tá tudo bem. Aí a pessoa já fica relaxada, ela já consegue falar para você, às vezes, algo que tá preso dentro dela e melhora, inclusive, não só a parte emocional, mas o humor do corpo, ele vai responder isso, melhorando as funções fisiológicas. Se for, por exemplo, um melancólico, ele vai começar a melhorar a digestão. Às vezes, naquele dia, depois que você conversou com ele, que ele expôs aquilo que ele pensou, ele vai ter uma diarreia. Aí vai ser aquela diarreia bem amarelada, assim, cheia de gordura. Por quê? Porque a bilis dele é amarela. Então, por exemplo, depois da sessão de acupuntura, é bem comum, se a pessoa tem um temperamento melancólico, ela tem uma diarreia amarelada. Ou se ela tem um temperamento colérico, ela tem uma diarreia mais escura, mais preta, por causa que a bilis dela é mais escura. Então, a gente vai dosando, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, um temperamento sanguíneo, é muito legal ela doar sangue. Então, no outro dia que dou sangue, nossa, já me sinto bem melhor. Já me sinto leve, porque eu tirei aquilo de mim. Eu me limpei, é o que a gente chama de expurga, né? Nós fazemos uma expurga, nós tiramos o que está em excesso do corpo. O temperamento fleumático, que vem de fleuma, de pulmões. Depois de uma sessão, ela pode ter aumento nas secreções. Pode ter bastante coriza, catarro mesmo, limpando as secreções ali do corpo. Por quê? Porque vem do pulmão, ela começa a sair, começa a limpar aquilo que antes estava em excesso. Agora eu equilibro e começo a melhorar ali o meu humor do corpo. E em alguns momentos também a gente vê os processos Me perdi agora. Perdi aqui. A gente vê os processos do colérico no sentido também da pessoa ter ali aumento da capacidade digestiva. Se for uma pessoa que tá com ganho de peso, o corpo dela acelera o metabolismo, ela consegue ter perda de peso. Então a gente vai fazendo um processo de reequilíbrio, usando tanto a parte emocional, como também a parte fisiológica, e vamos dosando para que a gente possa equilibrar esse corpo de uma maneira geral. Se vocês têm alguma perguntinha, pode soltar aí para mim, que daí a gente já vai conversando. O que me perguntaram anteriormente, se a gente tem como ter mais de um temperamento, e aí eu já respondi que não, tá? A gente tem um temperamento só, o que a gente tem são todos os elementos da natureza no corpo, nós conseguimos fazer o processo de equilíbrio através desses elementos, utilizando aquilo que a gente tem, que são os elementos da natureza. Vou passar para vocês as características gerais aqui de novo, tá? Para que fique bem fixado por exemplo, o sanguíneo. Então, vamos colocar as profissões mais comuns dos sanguíneos: atores, vendedores, oradores. Então, pessoas que têm capacidade maior ali de lidar com o público, de falar em público. Quais são as características de qualidade? Vamos falar primeiro da qualidade, que esse aqui é o meu temperamento. Comunicativo, destacado, entusiasta, então a pessoa que bota os outros para cima, amável, simpático, bom companheiro, compreensivo. Aí agora a gente vai para a parte que dói, que são os defeitos, né? Que é aquilo que precisa ser melhorado.
É uma pessoa volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento porque não cala a boca, é o tempo todo conversando, exagerado, né? Igual eu falei isso agora pra vocês. E medroso. Então é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de encarar as coisas. Ela precisa ali de um ali do lado. Ai, meu Deus, me dá aqui um suporte, me dá aqui uma ajuda para eu poder seguir, tá? Então às vezes a gente vai se identificando aí dentro dessas coisas. E o colérico, eles são produtores, construtores, líderes. Então é aquela pessoa que ela desde criança ela já foi líder de sala em alguma vez. Ela termina a tarefinha primeiro do que o outro, então ela consegue ajudar outras crianças. Ou se ela estiver no defeito, ela vai ficar tirando sarro das crianças. Depende, né? Depende muito. Mas vamos falar primeiro das qualidades aqui, ó. Energético, não é aquela pessoa que tá o tempo todo com muita energia. Resolve problemas, é independente, é otimista, é prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Então ela tem um certo tom de ironia, assim, quando vai fazer uma brincadeirinha. Isso é bem característica do colérico, fazer umas piadinhas meio irônicas, assim, meio que tirando um sarrinho. Aí quando a gente olha para aquilo que precisa ser melhorado, é sarcástico, né, que é a ironia, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Então, dentro desses dois que a gente acabou de falar, o que é o sanguíneo? É a emoção. E o colérico é a razão. Então, um sente muito e o outro sente nada. Mais ou menos assim. Só que os dois, eles podem se completar. Tanto que, a maioria das vezes, os casais têm temperamentos diferentes, justamente para que a gente possa combinar e dosar a próxima geração, para que nem venha tanto de um lado e nem tanto do outro. Então, a gente vai fazendo um combinadinho ali. E lógico, não é que a pessoa vai ter todos esses defeitos e nenhuma qualidade, ou todas as qualidades e nenhum defeito. São momentos. Então, às vezes, num momento, aquela pessoa, ela é um excelente líder e tal, só que quando alguém fez algo que ela não gosta, ela usou um tom de sarcasmo ali pra meio que, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou. Então, a gente pode ir ali trocando ideias com essa pessoa, mostrando para ela que a gente precisa desenvolver essa humildade. E no sanguíneo, a gente desenvolve o quê? Foco, planejamento, persuasão, para que ele possa desenvolver essa disciplina que de certa forma falta. Se isso não foi feito na infância, a gente pode fazer isso na vida adulta. Fiquem tranquilos, tem tratamento. Então a gente não vai ficar a vida inteira da mesma maneira. Não tem, aqui não existe aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Aqui a gente vai trabalhar para que as coisas possam melhorar e colocar você no recurso do seu temperamento, para que você seja a sua melhor versão. Continuando, então, no melancólico. Quais são as características, né, de qualidade? Habilidoso, minucioso, sensível, idealista, leal, delicado e é uma pessoa extremamente metódica. Então, é aquela pessoa que ela vai fazer as coisas bem feitinho. Ai, meu Deus, deixei um cabelo para trás no chão. Ela vai lá, ela pega o cabelo e joga no lixo. Ela não consegue fazer uma coisa, se for fazer de qualquer jeito, ela fica doida. Porque ela funciona dessa maneira, né? Então, pessoas de temperamento melancólico são pessoas autocríticas, são pessoas que criticam a si mesmo para poder entusiasmar ela a melhorar. Então, ela tem uma vozinha que fica falando na cabeça dela, na maioria das vezes, que olha, não tá bom isso não, repete, faz de novo. Então, é uma pessoa que ela faz tudo bem certinho para ela poder nunca, jamais ser chamada a atenção. Para ela é o cúmulo ser chamada a atenção. Quais são as características que precisam ser melhoradas no melancólico? Egoísta, muitas das vezes amuado, muitas das vezes pessimista, muito teórico. Então, a pessoa que ela não gosta muito assim de prática, ela fica muito na teoria, ela gosta muito de escrever, ela gosta muito de ler, mas para pôr em prática ali é mais difícil. Antissocial. Por que antissocial? Porque não gosta de estar junto com pessoas. Não é aquela pessoa que tem fobia social, isso aí é outra coisa. Antissocial é que eu prefiro ficar na minha casa, quietinho, no meu canto, que daí eu vejo as coisas, não vou conseguir falar, então é melhor eu nem ver. Aí eu fico mais retido na minha.
e tem uma tendência a ter um senso crítico, igual eu falei para vocês, e inflexível. Aí aqui entra a parte vingativo, não que seria uma pessoa que vai fazer alguma maldade, né? Mas é uma pessoa que guarda rancor, porque ela não esquece de nada, ela não esquece de nada, nada passa batido. Então o temperamento melancólico é aquele, a gente brinca assim, ela não é que ela guarda mágoa, ela só não esquece o nome, né? Então fica ali aquele nome daquela pessoa o resto da vida. Ela nunca vai esquecer daquilo que aquela pessoa fez. Só que às vezes isso consome quem? Quem tá sentindo. Então a gente precisa trabalhar o senso de digestão, que é o senso de aceitação das coisas como elas são, tá bom? E aí a gente tem o fleumático. Fleumático, quais são? Eu não falei as profissões dos melancólicos. Geralmente são artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres, pessoas que estão muito aqui, ó, na mente, que criam coisas, que escrevem. Em empresas, por exemplo, quem tem maior tendência a trabalhar no setor administrativo, no setor financeiro? O melancólico, que ele vai fazer tudo muito certinho. Quem tem tendência a trabalhar com venda? O sanguíneo, porque ele vai gostar de se relacionar com as pessoas. E aí, fulano, tudo bom? O melancólico passa assim, ai meu Deus, tomara que ninguém me veja, que daí eu já entro, vou lá e sento no meu computador, fico bem quietinho, entendeu? O colérico não, ele fica entre os dois, mas geralmente o colérico ele tem uma função de liderança, então ele consegue trabalhar nos setores de lideranças. Aí o fleumático, geralmente, vou falar logo as profissões para aproveitar o gancho. São diplomatas, administradores, professores, técnicos. O fleumático, você vê que ele tem uma vasta característica de profissão, porque onde ele é colocado, ele vai fazer aquilo bem certinho. Só que ele não vai ter uma tendência à ganância, então ele vai meio que estagnar. Ele entra naquilo ali e ele fica naquilo ali, até, não sei, acho que aqui tá bom. Ele não gosta muito de desafio, porque, né, aí vamos falar aqui das qualidades, né? É uma pessoa muito calma, muito tranquila, cumpridor, então ele vai cumprir com a palavra quando ele falar alguma coisa, quando ele prometer. É uma pessoa muito eficiente, é uma pessoa conservadora e é uma pessoa prática, né? Tem tendência também à liderança quando isso está bem desenvolvido e é uma pessoa bem humorada, só que ele tem um humor meio esquisito. O fleumático, às vezes ele vai fazer uma piada querendo dizer uma coisa e falando outra, e você não vai entender muito porque ele é muito quietão. Então, como ele nunca fala nada, ele faz uma brincadeira, fica todo mundo sem entender. Será que ele tá falando no tom de ironia? Será que é uma brincadeira mesmo? Então a galera fica bem sem perceber, mas isso é uma das coisas características. É calculista, aí vamos àquilo que precisa ser melhorado, né? Umas características mesmo. Calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, então aquela pessoa que fica pensando muito, contemplando as coisas, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. Esse desmotivado não significa uma pessoa triste, mas é uma pessoa que tem tendência a esperar alguém vir e falar, não, vai lá, vai dar bom pra você precisa ir, vai ser ótimo. Aí ele, é verdade, né, nem tava pensando nisso, porque ele precisa de alguém para dar aquele empurrãozinho. Então é uma pessoa que vai se dar muito melhor em profissões na qual ela tenha um líder, né, do lado que seja entusiasta, uma pessoa que entusiasma ele, né? Igual, por exemplo, uma criança de temperamento fleumático, a mãe tem que ficar motivando, a mãe tem que ficar, vamos lá, você consegue, vai lá, menino, para quebrar esse medo, quebrar essa dificuldade, assim, de fazer as coisas sozinho. Então, espero que vocês tenham entendido todo esse movimento. Os humores do corpo, também conhecido como temperamentos. Lembrando que temperamento é só um que a gente já tem, a gente nasce com ele, é de origem genética, herdamos ou dos pais ou dos avós, na sua maior, né, consistência genética ali. E às vezes a gente se dá melhor com as pessoas de temperamento diferente, justamente porque existe um equilíbrio, só que a gente tem uma certa tendência a se aproximar de pessoas com temperamentos iguais, para que isso gere um atrito e a gente possa se melhorar, se percebendo
no outro. Eu acho que Deus faz as coisas de uma maneira perfeita dentro desse modelo, para que quando apareça outro de um temperamento parecido com o meu e aquilo me incomoda, qual que é a resposta? Melhora você. Se o outro tá te incomodando porque ele é igual a você, quem tem que melhorar? Você. Então você vai fazer esse movimento. E aí dentro da medicina chinesa nós vamos trabalhar com o Yin e o Yang, que são as duas forças energéticas que existem dentro da gente, né, trabalhando os órgãos e as vísceras para equilibrar os 4 elementos da natureza mais fortes que existe dentro da gente, para que isso possa não se tornar um sintoma e sim algo que te coloque no recurso de ser a sua melhor versão. Um grande beijo, vou deixar esse vídeo salvo agora no canal lá no YouTube, e se você ainda não me segue lá, aproveita, vai lá e segue, que vai ter vários outros vídeos aí ao longo das semanas. Obrigada, pessoal. Vou deixar aqui uma palminha para vocês.